Pode se assentar. Alguém tem algum motivo para ser grato nessa noite? Então vamos lá, já que tem tantos amém. 5 segundos. O que você é grato por? Um de cada vez. Eu sou filho de Deus, mas eu não vim até aqui fantasiado de filho de santo, mas eu não consigo ouvir tanta gente ao mesmo tempo. Sou grato porque acordei vivo hoje. Vamos lá, mais 2 chances. Grato porque estou com saúde. Tem muita gente que não acordou hoje, tem muita gente que não está com saúde. Mais um para fechar a conta, saideira. Comunhão com os irmãos, comunhão com Deus. Por que eu estou incitando você a ser grato? Porque a Bíblia vai falar para que nós adentremos ou entremos as portas com gratidão. Porque gratidão move o coração de Deus. É gratidão no meu e no seu coração que faz com que ele se torne, vire para a gente e conceda favor. E favor é diferente de amar, tá? Vamos deixar isso bem claro, porque amar, ele ama a todos nós. Agora, alguns, ele concede mais favor. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Se você quiser descobrir por que ele concede mais favor, é só você mergulhar nele, que ele vai te dizer. Eu quero te convidar ao que eu estava dizendo sobre esse ambiente. Pode colocar a arte da mensagem, por favor? A gente colocou um nome. As tempestades da vida. Acho que a maioria de nós aqui já passou por isso, não temos nenhuma criança. As tempestades da vida. Se você não está vivendo uma agora, em breve você vai viver uma. E não é jogar praga, simplesmente faz parte do processo. Nesse ambiente seguro, Deus, o Pai, nós, os filhos e filhas, e eu gosto muito como os americanos colocam quando eles vão falar de filhos de Deus, eles chamam de crianças de Deus, como nós somos as crianças de Deus. E quando o Ravens, um amigo de longa data, vem me zoar dizendo da minha idade, que eu já estou velhinho, alguma coisa assim, ou Matias, eu falo assim, que isso, rapaz, já fiz 25. E não é nenhuma mentira, porque se você for analisar, você nasceu de novo, eu nasci de novo, e eu lembro que foi 25 de abril de 1996. Então, se você fizer a conta, daqui em 2026 eu ainda vou fazer 30 anos. Então, eu sou uma criança. Quem se converteu há 3, 4 anos atrás? Crianças de Deus. E as crianças, elas crescem. E o pai observa o crescimento. Você vai, como pai, observar que os seus filhos eles vão crescendo e tem coisas que eles dependiam de você que eles não dependem mais. E tem coisas que eles estão dependendo que você não quer que eles dependam mais. Muitos pais às vezes brigam porque a criança, às vezes um adolescente, às vezes um jovem, continua dependendo dos pais. Na cultura norte-americana, quando você faz mais ou menos 18 anos, você sai para o college, que é a universidade. Se seu pai tem uma boa condição e se ele guardou dinheiro enquanto você foi crescendo, porque é uma coisa meia cara. E aí ela sai, essa jovem sai de casa e vai morar lá na universidade, vai morar com amigos, como é que fala quando mora junto? Roommates, república, isso, uma república. E aí as pessoas vão aprendendo a viver, aprendem a cozinhar, muitos não sabem, aprendem a lavar, a passar, ainda bem pelas máquinas de lavar e de secar, ainda bem pelo iFood, né? Para muitos, gratidão a Deus, obrigado, Senhor. E esse processo de crescimento, ele não é só no mundo físico, material, mas ele também no meio espiritual, no mundo espiritual. E Deus, como Pai, Ele observa isso na gente. Ele espera de mim e de você o nosso crescimento. As tempestades da vida, eu poderia mudar esse título facilmente para os problemas da vida. E eu não sei você, mas por muito tempo eu ficava correndo de problemas. Houve um tempo que eu era gerente numa franquia que chama Dunkin' Donuts, parecido com o McDonald's, mas é o das rosquinhas. Você vê filme americano que os policiais vão lá e compram a rosquinha ou ganham.
Mais de 5 mil lojas, isso em 2008 nos Estados Unidos. E tem pelo mundo todo, alguns aeroportos aqui. E nesse tempo, algumas coisas foram acontecendo e eu fui desenvolvendo algumas habilidades e talentos. E você, seja onde você estiver, você também vem desenvolvendo essas habilidades e talentos. Lá nesse meu trabalho eu tinha um aparelho parecido com esse, que logo no começo ele me deu pavor, quase me deu uma síndrome de pânico. Porque como gerente, os problemas vinham para mim. Então, 6 horas, 6h30, chegava na loja, trabalho com café da manhã, tá? Era uma loja 24 horas. E eu saía de lá 16 horas, 18 horas para voltar depois de novo. Durante 3 meses. 3 meses foram suficientes para eu colocar todos os tons possíveis que tinha. Porque cada vez que tocava, meu coração já disparava, minha barriga já dava um negócio, que eu estava já... É um problema. Ai, meu Deus, é um problema. O que será que é agora? Queimou um freezer, a loja foi roubada, um funcionário foi embora, alguém chegou atrasado, algum problema. E aí depois eu descobri que ele podia vibrar. Aí eu coloquei para vibrar. Só que não adiantou nada, ele vibrava. Meu Deus, problema. E aí depois eu descobri que eu podia tirar a vibração. Não adiantou nada, ele acendia a luz. Problema. E eu quis fugir daquilo, eu saí daquela função, fui trabalhar em outra função que não me ligavam com problemas. Nessa mesma loja, nesse período, eu consegui posicionar pessoas, que a gente chama de gerentes de turno, e dei autoridade, deleguei autoridade para eles. Você deve estar lembrando disso, que Jesus fez a mesma coisa comigo e com você, como igreja, para que esses gerentes de turno resolvessem os problemas. E a partir do momento que eles tinham essa autoridade, eles começaram a resolver. Raramente eles me ligavam para perguntar alguma coisa. E eu gostava disso. Todo mundo gosta, se você está numa posição de comando. Problema? Resolve. E é ser ruim com aquela pessoa? Não, está sendo boa, porque ela está desenvolvendo novas habilidades. Ela está crescendo. E aí, o que isso tem a ver comigo e com você e com Deus, com o nosso Pai espiritual? Tudo a ver. Nós começamos nossa caminhada chamada cristã, e no começo temos, não sei você, mas palavras, eu sei que o apóstolo tem, porque ele compartilha comigo, algumas pessoas. Deus vai te levar para esse lugar, vai fazer isso, vai acontecer, e aquilo outro, e um monte de coisa. E você tem... Eu fui batizado no Espírito Santo uma semana antes de eu ser batizado nas águas. Então, quando fui batizado nas águas, eu nem dei muita moral. Eu fui batizado na época, não sei se você conhece esse cara chamado David Keelan, depois ele virou um nome grande aqui no Brasil, quando ele ainda não era conhecido. E, que nem a pastora fala, é o linguajar, eu chapei aquele dia. 3 vezes eu chapei, caí, só não fiquei doidão, mas foi muito legal. E eu conheci o que o meu primeiro pastor falava, pastor Renato Apolinário Novaes, Igreja Batista Ágape, crédito, né, honra quem merece. E ele diz, né, porque ele ainda está vivo, que o Deus vivo, tudo que ele ia pregar, ele falava do Deus vivo. E quando eu estava no chão, eu sentia choques dentro de mim, pelas costelas. Não era alguma coisa que eu podia fazer, que eu podia controlar. E eu lembrava dessa palavra dele. Talvez o que os crentes chamam de um culto frio, ele falava o Deus vivo. E quando eu estava lá no quente, chorando, sem conseguir falar uma palavra, não sei, glória a Deus, coisas referentes a ele, aqueles choquinhos, eu lembrava dessa palavra do meu primeiro pastor. Então, por que é importante a gente estar nos cultos? E se o culto é frio, se o culto é quente, sei lá como é que você define, ouvir tudo que é dito. E por que a gente ora chamando os anjos ministradores e pedindo que a informação que sai daqui chegue aí sem interferências minhas ou de qualquer outra pessoa, ou sua, da sua alma? Porque na hora certa, ele vai tirar aquela palavra e você vai lembrar. Sabe, é como uma profecia que você recebeu às vezes 20 anos atrás, 15 anos atrás, e aí quando chega o dia você... Mas como assim? Você nem acredita. Porque parece conto de carochinha, não é verdade? A gente vem do mundo secular, do secularismo, e aí a gente se converte,
e chega na chamada igreja evangélica, cheia de poder, e cheia de profecia, e palavra, e profética. Hoje é a quarta profética. E aí vamos supor que hoje você recebe uma palavra profética aqui de alguém. Eu recebi uma nesse dia, 25 de abril de 1996. Até hoje ela não se cumpriu. Eu recebi outras muito mais recentes que já se cumpriram. E à medida dessa caminhada que eu estou indo para os meus 30 anos em Deus, eu venho sendo criado musculatura e maturidade para entender que algumas coisas eu não estou pronto, por isso que eu não recebi, outras coisas eu já estava pronto e recebi. E quando a gente vem aqui é de coração e de peito aberto para compartilhar isso, porque tem muita gente que está começando agora. Tem 10 anos que eu sou crente, eu já vou fazer 30, tá? Então dá licença. Então é preciso ouvir os mais velhos. Eu sei que vão me zoar por isso depois, mas os cabelos brancos é dele, não são meus. Eu pinto só para dar um ar de maturidade maior. E essa tempestade, esse problema, eu quero convidar você para abrir, começar com o livro de Jonas, personagem famoso, uma história famosa. Jonas no capítulo 1, dos versículos 4 ao 6, está ali projetado. Só um minutinho. Eu quero que você leia comigo, interpretação de texto, bem atento. O Senhor, vírgula, porém, fez o quê? Quem fez? Meu Deus. O Senhor fez soprar vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Estão procurando resolver os problemas. Enquanto isso, o profeta, o servo Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Alguns estudiosos dizem que ele estava depressivo. Eu não vou dizer que seria uma depressão, mas quem sabe uma pré-depressão. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. E aqui a gente tem uma tempestade, só que diferente daquilo que geralmente a gente enxerga ou acredita, essa é uma tempestade difícil para mim e para você, por muitas vezes perceber, porque nossa alma fala muito alto. Somos tricolores, tricotômicos, né? Segunda-feira, campeões mundiais em breve, mas somos tricotômicos. Um espírito, uma alma e um corpo. Deveria ser essa a ordem e essa autoridade. Mas de fato, na verdade, muitas vezes a alma está no comando. E por a alma estar no comando, muito marido ciumento mata a mulher, mata o amante, muito nervosinho no trânsito, saca uma arma e mata alguém, depois vai preso. Porque a alma está no comando. E se eu não me debruçar diante dessa palavra, literalmente todos os dias, vai ser difícil dela não ficar no comando. E porque a alma está no comando, Deus deu para Jonas, a gente não vai entrar na história em detalhes, mas você lembra que Deus deu para ele uma tarefa, uma missão. Jonas, vá a essa cidade, vá em Guarapari e pregue, porque a minerada que está lá, se não se converter, eu vou destruir a cidade, chamada Nínive. E Jonas disse não, porque a alma de Jonas dizia o quê? Não, Deus, eu sei o que o Senhor deve fazer, eu sei como que tem que ser as coisas, eu não só coordeno a minha vida, mas eu também vou coordenar o seu reino, como é que a igreja deve funcionar, como que Deus, o Senhor deve fazer as coisas. E eu não sei se você está se percebendo nessa história, isso é proposital, eu não vou pedir desculpa porque eu gosto, acontece comigo, a palavra primeiro corta, né, a gente que prega e depois o outro. É exatamente o que você e eu fazemos. A gente quer controlar e manipular Deus. Sabe essa ansiedade que você estava quando a música estava tocando só com violão e você queria bater palma e você queria pular porque não tinha uma bateria e porque a luz não estava piscando?
é muito parecida com essa ansiedade de querer controlar Deus. Por que a promessa não acontece? Abraão, não, então vem cá, Sara, Abraão, vem cá, dorme aqui com a concubina. Deus prometeu, então Ele vai cumprir, está demorando demais, vamos. Então eu dou um jeito e eu cumpro aquilo que Deus prometeu para mim. Só que não funciona. Tem uma guerra aí agora. Israel, com quem? Quem que causou essa coisa lá atrás? Abraão, deita com ela. Deita com ela que você vai ajudar Deus. Ansiedade. Completamente relacionada ao quê? Perdi a palavra. Controle. Controle relacionado a maledicências, bruxarias. E aí agora eu estou envolvido nisso. Eu sou o crente que vem na igreja. A igreja sou Zoe, ovelha do apóstolo Tiago e da apóstola Érica. Mas eu não consigo perceber. Porque o tempo que eu tenho, às vezes, com eles ou com alguém com uma maturidade maior é muito pequeno. Por mais que eu goste do Fluminense, às vezes a gente fica gastando muito tempo falando de futebol, falando de novela, falando do Brad Pitt, sei lá de quem. E a gente fala muito pouco da palavra que liberta, da palavra que salva. Mas a gente tem um folclore criado em nossa mente que isso é para um dia, quando eu morrer. Porque de fato, eu ainda não acredito que eu já sou eterno hoje, que eu já vivo esse reino hoje. E se eu vivo esse reino hoje, assim como Jesus, o modelo, eu também vivo esse império das trevas hoje. O mundo jaz no maligno, esse é um mundo caído. A gente não vai desanimar, não vai morrer, não vai entrar em depressão por causa disso. Ao contrário, existiam alguns problemas. Jonas correu dos problemas. Por vezes, nós corremos dos problemas. E esse é um problema que Jonas se meteu porque ele fugiu da vontade de Deus. Era bem clara a mensagem. Eu não sei quantas vezes você já orou, você falou assim: Deus, me dá um sinal, se o Senhor falar que é para mim ir lá agora e falar uma palavra, eu vou. Se o Senhor falar que é para me mudar para Rio de Janeiro, para Vila Velha, no Espírito Santo, eu vou. E aí Deus não te dá essa palavra. Para Jonas não. Ele deu a palavra, que nem um amigo meu fala, a palavra reta, exata, direta, sem chance de você não entender. Às vezes a gente recebe profecia que a gente não entende direito, né? Será um sonho? Será que isso quer dizer morte ou será que quer dizer vida? Ai, sonhou que morreu. Ah, não, sonhou que morreu porque ele está vivo. Ai, não, será que... Meu Deus. O Jonas não, Jonas foi direto, objetivo. E ele também foi direto e objetivo. Ele desobedeceu na lata. E Deus também na lata mandou a tempestade. Problemas da vida. Agora resolve. E aí você conhece a história, eles jogam ele no mar, barriga de um grande peixe, ninguém disse que é a baleia, disseram que é um grande peixe. E aí finalmente, aparentemente ele se converte, e ele vai lá e executa o que Deus fala que é para ele fazer. Alguns probleminhas depois, a alma gritando. Mas eu quero sair dessa história e entrar na história de Jesus com você. Jesus, você é fã dele. Ele é o seu modelo, ele é o meu modelo. Então, se eu estou com Jesus, se eu estou com Jesus no barco, nada vai acontecer comigo. Se eu não me engano, tem um corinho que fala sobre isso. Se Jesus está no barco, tudo vai bem. Mentira. Porque não é para ir tudo bem. Se eu tenho um filho, e a Ellen às vezes me cobra que eu sou duro com a Laura, ela fala, não é menino, é menina. Ela fala, aqui é o exército, tem que aprender. E aí eu estou tentando reduzir isso, adequar, mas é meio assim que funciona. Olha essa história. Em Marcos, capítulo 4, versículo 31 a 41. E quando eu falo história, lembra da professora da escola? História com H, tá? Real, de verdade. Não é essa... Marcos 35, 41. Marcos, 4, do versículo 35 ao 41. Isso.
Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, ele quem? Jesus. Galera boa de interpretação, muito bom. Vamos para o outro lado. Fazer o quê? Não sei, não fala. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Como que ele estava? Cansado, sujo, não estava muito cheiroso. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se. Jesus está no barco. O que está escrito ali, gente? Lá no Jonas levantou, mas Jonas está em pecado. Jonas está desobedecendo. Jesus desobedeceu aí nessa vez, só nessa vez que ele ficou imperfeito. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, muito preocupado. Jesus estava na popa, muito preocupado, chamando no WhatsApp a guarda costeira, vendo quem poderia ajudar, gritando: Chaves, Chaves, por favor. Não é isso que diz ali? Não? Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou. Olha a classe, gente, a elegância, por isso que eu sou fã. Repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se e acalme-se. Sem gritar, tá? Não era assembleia não. Aquiete-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: segura aí, lembra do crescimento? Que um dia você vai perguntar à sua filha ou seu filho, que um dia eu vou perguntar a Laura: por que você não desenvolveu ainda? De que você está com medo? Papai já falou que você pode dormir no quarto sozinho. Sozinha, papai está na casa, ele te guarda, ele te protege. Ah, mas eu vou ter medo, eu vou ver assombrações, a cortina vai balançar. Ótimo, é bom que você vai começando a perceber o que é e o que não é. E aí ele diz: por que vocês estão com tanto medo? E eu pergunto para mim, para você: por que você está com tanto medo? Está com medo de quê? Aquela canção vai dizer assim: está chorando por quê? Tem medo de quê? De quê, irmão? Por muitas vezes eu já tive muito medo. Sabe, medo de altura? E lá naquele prédio bem alto, e é de vidro, e você vê lá embaixo, isso aqui é o andar número 100. Você acha que eu chegava aqui? O elevador parou lá, o prédio está ali, aí vem o pessoal: vem, Alex, vamos ver aqui o prédio. Aí eu vinha e... não, estou vendo. Não, vem ver a vista, é linda. É linda, estou vendo daqui, está tranquilo, está tranquilo. Esse era um medo. Eu amo viajar de avião. Vou para a janela, turbulência. A galera morre de medo. Quando eu morava na Flórida, furacão em Miami dá o reflexo em Orlando, 3 horas e meia de carro. Os coqueiros, as palmeiras ficam dobrando, quase caindo, chuva. O céu muda de cor, fica cinza, preto, aquele vento, aquela chuva. Só de falar já me dá prazer, eu amo aquilo. O pessoal fechava a casa: meu Deus, o furacão está vindo, todo mundo morrendo de medo. Tem louco para tudo, né? Eu amava aquilo. Ainda tenho saudade. O que eu quero dizer? Por que eu estou me expondo? Tem muitas coisas que eu e você temos medo, ou talvez tínhamos medo. A partir do momento que você viveu a experiência, se essa experiência você colocou Deus no seu barquinho, esse medo fica para trás. Esse medo acaba. Porque mais do que ele está com você e tudo vai bem, porque nada vai te acontecer, você entende que sim, algumas coisas podem te acontecer, inclusive a morte, mas oxalá, continuo vivo em Cristo Jesus, como Paulo diz. E se alguma coisa me acontece, eu continuo com Cristo. O meu amor, ele é sólido. A minha fé, a minha adoração, ela é constante e consistente. Não é mais um vento, uma circunstância, um problema, uma morte, uma doença que vai me abalar.
essas águas do versículo anterior, eles podem continuar batendo no meu barquinho com força. Talvez vão afundar o meu barquinho, não foi o caso ali. Ainda não tem fé? Fé soa vago, vazio. Não sei para mim que sou meio analítico. Fé. A TV Gazeta vai falar da padroeira, os fiéis com sua fé subiram ao convento. Vai falar dos evangélicos na marcha para Jesus. Os fiéis marcharam quantos quilômetros por São Paulo? Fé, fiéis. É meio esquisito. Vamos botar de uma forma mais simples, mais prática. O pastor tem um Fusquinha 66, que ele veio lá do Rio com ele falou assim, com o compadre dele lá, carioca. Ele falou, mano, tenho fé que esse Fusquinha me leva lá no Espírito Santo. Ou seja, ele confia que aquele Fusca ia trazer ele aqui. Então, traduzindo fé, confiança. Ainda não confiam em mim, é o que ele está dizendo. Por que vocês têm tanto medo? Ainda não confiam em mim? Para a gente fechar, eu queria te lembrar coisas básicas que você fez um dia, eu também fiz. É tão básico que algumas pessoas até fazem chacoalho sobre isso. Igreja Batista Tradicional, Igreja Assembleia Tradicional, 1940, 1950, uma pregação que você vai arder no inferno de fogo se você não aceitar Jesus. A Mônica está se identificando. Quem quer aceitar Jesus, levante sua mão. E aí você levanta. Aí, 1, 2, o pregador, 3, né? Não é bingo, é pregador. 4, 5, e agora quem vai vir aqui na frente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Até que as pessoas vêm, e aí a igreja bate palma, oram por eles, e está tudo muito bem, está feliz, mais gente para o Evangelho. Glória a Deus. Só que o que eles acabaram de fazer? O que aquele pregador induziu cada um a fazer? Te induziu algum dia? Eu aceito. Oficina G3. Oficina G3. Juninho Afran pregando, PG pregando, Manga pregando. Manga fala, o Duca repete. Repete comigo essa oração. Você quer aceitar Jesus? Eu, fala seu nome. Aceito, aceito, e confesso, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Lembra disso? Temos uma base? Por que vocês estão com tanto medo? Um dia vocês me fizeram Senhor e Salvador da sua vida. E se Ele é Senhor e Salvador, a palavra já diz, Ele é teu dono. Ele sabe o que é melhor para você. Meu Deus, eu não quero morrer agora. Irmão, tem hora que chega que é a hora e foi. Eu estou aqui brincando e sério ao mesmo tempo, mas pode ser que amanhã nem acorde. Por isso que alguém deu graças a Deus que acordou. Mas se não acordar, a Ellen vai chorar, alguém vai dar umas risadas e tal. Mas depois passa. Eu vou ficar rindo depois quem eu vou ver no céu e quem eu não vou. Faz parte. Eu sei que eu sou eterno. E não é modéstia à parte, é só uma realidade. É um mundo espiritual. Se o barco vira, se eu não morrer, eu desviro o barco e subo nele de novo. Ou eu fico agarrado ali, ou eu vou nadar até na praia, eu espero socorro. Problema é para resolver. Tempestades, elas vão vir, seja porque você cometeu um erro, ou seja porque o diabo quer impedir. No caso de Jesus, essa tempestade, o próprio diabo enviou, porque ele estava indo para o outro lado. A gente não vai entrar em palavra profética ou detalhes, mas esse outro lado pode significar muita coisa. Meu amigo aqui, o Tiago AP, ele está muito empolgado com 2024. É o outro lado, é o outro ano. Talvez você é namorado e está ficando noivo, você está empolgado com quando eu casar. É o outro ano. Quando chegar meu filho, é o outro lado. O outro lado, ele representa muita coisa. E o diabo vai tentar impedir. E se Jesus está no barco, tudo vai bem? Não porque eu sofri, deixei de sofrer alguma coisa, mas porque eu estou sendo fortalecido.
E a melhor forma para mim estar pronto para esses momentos, porque eles vão chegar, posso te garantir que eles vão chegar, eu me alimentar da palavra todos os dias. Todos os dias eu tenho um tempo com Deus e aprender com Deus e aprender de Deus, para quando as tempestades chegarem, eu vou ter a calma, a paciência, não a ansiedade de ver o problema. A solução é essa. Sem orar, e não é tirando Deus da jogada, muito pelo contrário, Ele já está em mim. Então, porque eu já estou nele e eu vivo mergulhando nele, eu já tenho as respostas. E quando a gente faz, vamos botar para ele, né? Quando faz gabinete, a maioria das pessoas que vão no gabinete, as que vão no meu gabinete, não é uma sala, não é numa igreja, as respostas estão todas dentro delas. Tudo que eu preciso fazer é ir lá e retirar e mostrar. Você já tem a resposta. O que você vai fazer com ela? A decisão é sua. A decisão continua sendo sua e minha. Não precisa ter medo. Só precisa confiar. Amém? Vem para cá, meu ungido, meu tangedor. Queria que você levantasse, ficasse de pé. A gente vai fazer uma oração por esse menino.